Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando eles estavam no Egito, os hebreus, então Deus iria libertá-los da escravidão, libertá-los da tirania de Faraó, que é uma figura de Satanás, e levá-los para uma terra prometida, e isso é basicamente o resumo da promessa que Deus dá também ao cristão. Não é? Ele é liberto do mundo, ele é liberto das garras de Satanás, e está agora em viagem para uma terra distante, que é a sua morada celestial. E quando, então, eles precisam escolher um cordeiro, matar o cordeiro, passar o sangue na porta, o anjo passa por cima do Egito. A palavra Páscoa, que foi instituída nesse dia, significa passar por cima. O anjo do Senhor passou por cima das casas onde havia sangue na porta. As casas que não tinham sangue na porta, o anjo do Senhor entrou na casa e tirou a vida do primogênito da casa. Com isso, muitas famílias dos egípcios perderam seus primogênitos. E aí eles saem então do Egito e vão cair num deserto. Também uma figura muito vívida do que acontece com a pessoa que se converte. Num momento, ela está escravizada por Satanás, ela está sob a pressão do diabo, ela está presa, e aí ela é liberta. Mas quando ela é liberta e ela passa pelo fundo do mar, passa debaixo do mar, isso é uma figura também do batismo, onde ela se encontra? Num deserto, que é o mundo. O mundo para o crente é um deserto, ele não tem nada, não tem o que comer, não tem o que beber. Então, ali também Deus precisou preparar uma rocha de onde saía água para eles e preparar o maná todos os dias, que era a comida, o alimento deles. Mas, ao mesmo tempo, Deus os seguia, o Senhor os seguia, de dia e de noite, os protegia de dia e de noite, se colocando numa coluna de nuvens durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Se alguém quisesse encontrar onde estavam os hebreus, era fácil, era só olhar em volta e falar assim, vê se acha uma coluna de nuvens de dia, uma coluna de fogo à noite, você acha os hebreus. Eles estavam muito bem representados. Quando o inimigo tentava atacar, a coluna de fogo se colocava atrás do acampamento e barrava qualquer tentativa de ataque a eles. Então era o Senhor diretamente protegendo os hebreus. Mas o Senhor ia colocar ali no meio daquele arraial, daquele acampamento, arraial, a palavra arraial significa acampamento, ou cidadela, né? Mas não era uma cidade de casas de pedra, era uma cidade de tendas. O Senhor ia colocar no meio deles um lugar de adoração, onde a presença do Senhor, que estava na nuvem de dia e estava no fogo à noite, se faria sentir, né? Se faria numa tenda, numa grande tenda, construída de acordo com todas as instruções que o Senhor havia dado a eles, e essa tenda representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas ele já tinha avisado que quando eles entrassem na Terra Prometida, aquela tenda era um lugar de adoração provisório. Quando eles entrassem na Terra Prometida, o Senhor havia de colocar o seu nome em um lugar. E onde eles não podiam adorar em nenhum outro lugar, só no lugar que o Senhor colocasse o seu nome. E esse lugar foi em Jerusalém. Foi o lugar que o Senhor colocou o seu nome. Então o lugar de adoração que Deus tinha decidido para os hebreus, para os israelitas, era o nome dele. Era o nome. E sempre foi o nome. Isso que muita gente não entende. Pensa que o lugar é um lugar físico, né? Aquela tenda representava a presença do Senhor, mas aquilo era provisório, haveria um lugar depois que seria definitivo, onde ele ia colocar o seu nome. Mas quando ele fala, o versículo que você leu foi em Atos 17, 24, né? Quando ele fala em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E aqui nesse versículo 24, a diferença é que quando os pagãos adoravam os seus deuses, eles tinham que construir um templo para os seus deuses. E não só isso, eles tinham que servir os seus deuses. Isso tem em toda religião pagã, você encontra isso, né? Aqui fala que nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Esse é o oposto da adoração pagã. A adoração pagã, eles tinham que trazer comida, até hoje no Japão, na Índia, você vê lá aqueles ídolos, e cheio de comida, pratos de comida, de guloseimas, assim, né, para o ídolo. Porque é como se o ídolo precisasse de alguma coisa, mas o Deus que nós conhecemos não precisa de coisa nenhuma. Então, quando eles chegam na Terra Prometida, o Senhor iria confirmar a sua promessa e Salomão iria edificar uma casa para o Senhor. Primeiro foi Davi quem tinha planos de fazer isso, mas o Senhor não permitiu, porque Davi era um homem de guerra. E o templo do Senhor seria construído por seu filho Salomão, que era um homem de paz. Tanto é que durante o reino de Salomão houve paz, ao contrário do tempo do rei Davi. E ele constrói um templo, e quando eles inauguram esse templo, é muito interessante essa passagem, porque ele diz, essa era a inauguração do templo. Até ali, a presença do Senhor tinha sido tipificada pela arca da aliança, que era transportada de um lado para o outro. Então, a presença era móvel, se a gente pode dizer assim, né? Uma presença móvel. Agora, quando inaugura o templo, capítulo 8 de 1 Reis, versículo 10, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Como que o Senhor habitaria nas trevas? Tem uma outra passagem também, 2 Crônicas 6, versículo 1, que repete isso. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. E ele continua dizendo depois, no versículo 5 de 2 Crônicas 6, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Primeiro, só dividindo agora o assunto aqui, primeiro, quando o Senhor fala que habitaria nas trevas, e ele encheu o templo com uma nuvem, é porque o povo realmente representava essas trevas. O Senhor não ia habitar na luz do povo que ele tirou do Egito, porque o povo que ele tirou do Egito era um povo desobediente, teimoso, voltado à idolatria. Então ele ia habitar nas trevas. Nas trevas. E foi assim todo o tempo do Antigo Testamento, Deus habitando nas trevas, porque ele habitava no meio de um povo, como é falado numa passagem, né? Um povo contumaz, um povo rebelde, um povo que sempre se rebelava contra Deus. Mas aí vem um momento quando aquilo que era um lugar fixo para o Senhor habitar, colocar o seu nome, o referencial da adoração é o nome do Senhor. Isso é importantíssimo. Muitos cristãos não têm ideia do que é isso. O referencial é o nome do Senhor.
É o nome do Senhor. Esse é o referencial. É uma coisa que é única. É única, não tem outra. Eu me lembro em 2000 e... Quando foi? 2014, eu acho. Eu fui com meu filho, nós fomos a uma conferência na Europa, e de lá nós viajamos daí para a França, para encontrar umas irmãs que tinham ido do Brasil para lá, e íamos partir o pão. Uma delas, a Nina, ia partir o pão pela primeira vez, e nós estávamos ali em Paris. E foi uma coisa muito engraçada, porque a gente ficava se comunicando por mensagens, né? Para combinar onde vamos, onde a gente se encontra, não sei o quê. E aí minha irmã falou assim, vamos marcar um lugar, onde é que a gente podia se encontrar, né? Aí alguém mandou na mensagem assim, a gente pode ficar embaixo da torre. Aí eu perguntei, que torre? De gozação, né? Que torre? Você está em Paris. Cara, você está em Paris. E você vai falar que vai ficar embaixo da torre? E alguém vai perguntar, que torre? É a Torre Eiffel, a única, a referência mundial, o lugar onde se tira mais selfie no mundo inteiro é a torre, é aquela torre. Então, fazendo um paralelo com isso, o lugar é o nome do Senhor. Qualquer pessoa que queira perguntar, que igreja que você vai, como é que chama a sua igreja, ele está tolo completamente, e não entendeu que o lugar é o nome. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Lá no Antigo Testamento, o nome do Senhor foi colocado em Jerusalém, em um templo de pedras, porque o Antigo Testamento era um livro de sombras. Lembre-se que o Senhor estava habitando nas sombras também do seu povo, porque não havia luz. Um povo regido por uma lei que só condenava, não era um povo que podia se dizer livre, não é? Eles estavam debaixo de um jugo. Debaixo de um jugo. Um jugo de Deus, claro, mas ainda assim um jugo. O jugo da lei. Agora, havia um nome, e esse nome determinava o lugar. Nada podia ser diferente disso. Qualquer judeu que fosse sacrificar em qualquer outro lugar, ele seria morto. Segundo a definição da lei, ele seria morto, porque ele estava rejeitando o nome, e assim ele rejeitava também o lugar. Percebe? Mas como isso tudo eram sombras, eram figuras de coisas que haviam de vir, vai haver um momento em que o Senhor encontra com a mulher samaritana, e os samaritanos eram um povo não judeu, eles foram levados para a terra da Judéia para ocupar a terra quando os judeus foram desterrados, foram levados para o exílio. Então, para a terra não ficar vazia, os invasores, é que nem se larga um terreno vazio, vem gente e toma conta. Então, o império que dominou os judeus, colocou lá um povo de mistura de outras etnias, de outros lugares, e contratou sacerdotes e levitas para ensinar judaísmo para esse povo. Esse povo era, então, os samaritanos. Eles eram gentios que aprenderam o judaísmo. E aí praticavam um judaísmo meio pirata, meio fake, de aparências e tudo mais. Até hoje eles fazem sacrifício de animais e tudo. Mas aí essa mulher samaritana, claro, ela adorava lá no Monte Gerizim, acho que eles adoravam, e ela sabia que os judeus adoravam no monte do templo, no lugar onde havia o templo. E quando ela conversa com o Senhor, ela fala assim, vocês dizem que é aqui que deve adorar, nós dizemos que é ali que deve adorar, tal. Aí o Senhor responde para ela assim, vem a hora, e já é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nem num monte nem no outro monte, vai ser em espírito e em verdade, porque tais adoradores são aqueles que Deus procura. Podemos até ler João capítulo 4. Ela diz assim no versículo 20: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Corretamente. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então aqui ele já previa uma mudança radical naquilo que tinha sido feito até ali. Os judeus, eles adoravam em verdade. Porque, inclusive, quando Jesus vem ao mundo, a casa estava arrumadinha, estava limpinha. Estava limpa a casa. Porque os judeus tinham expulsado todos os ídolos, tinham reconstruído o templo, Herodes reconstruiu o templo, deixou tudo arrumadinho, varrido, limpinho, tudo. Mas isso é justamente aquilo que o Senhor Jesus fala, né? Numa passagem que ele fala da casa arrumada, que vem daí 7 espíritos piores para morar nela. E olha o que estava acontecendo ali em Israel agora. Satanás pegou uma casa arrumada para ele poder dominar sobre aquele povo. Mas como o Senhor fala para a mulher, que ele buscava verdadeiros adoradores, não que não existam adoradores, porque todo ser humano é um adorador. Qualquer pessoa, mas tem o ateu, o ateu é adorador. Ele adora o ateísmo dele. Ele adora a ciência, ele adora ou ele adora o carro, o time de futebol, mas ele é um adorador. Um adorador é aquele que coloca em primeiro lugar qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. É um adorador. Você pode adorar qualquer coisa, dinheiro, né? Tem gente que adora o dinheiro, adora a ganância, a avareza. Nessas igrejas neopentecostais que pregam o evangelho da prosperidade, são templos dedicados a Mamon, que é o Deus da riqueza. O Deus da riqueza, porque as pessoas que vão lá querem carro novo, querem empresa, querem emprego, querem sorte no amor, querem saúde e tal. Na verdade, eles vão atrás de bênçãos, não do abençoador. Porque se o abençoador não der nada, eles caem fora, eles não querem saber. Eles vão atrás de bênçãos. Eles são enganados e está cheio aí, né? Por aí está cheio. Não precisa nem falar muito disso. Mas, voltando então ao ponto, haveria um momento em que Deus procuraria verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade. Enquanto os judeus adoravam em verdade, porque seguiam à risca o manual, né? Todas as instruções, bonitinho e tal, mas não em espírito, ou eles estavam tão pouco sensíveis espiritualmente, que não conheceram o Messias, que veio habitar no meio deles. De tão fracos que eles estavam espiritualmente. Mas os outros povos, né, depois viriam, e hoje a cristandade está cheio disso, que adorariam em espírito, mas não em verdade. Por que não em verdade? Porque não buscam na palavra de Deus, na palavra da verdade, o que é a verdadeira adoração e como é a verdadeira adoração. Então, esse equilíbrio de adorar em espírito e em verdade começa no momento em que você entende que não há mais um templo físico, porque o único que Deus permitiu, depois daquele templo móvel, que era a tenda, que armava, desarmava, né? Deus, então, permitiu que existisse um templo físico, mas ainda assim para ele habitar nas sombras. Nas sombras daquele povo rebelde, em meio ao pecado ainda. Ainda sem a realização da promessa do Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo. Mas quando vem Cristo, e quando é formada a igreja, que o Senhor falou no Evangelho, em Mateus 16, ele fala assim, edificarei a minha igreja. O verbo aí está no futuro. Parece que todas as pessoas da teologia do pacto faltaram da aula de português. Não sabem conjugar um verbo edificar. Eu edifico, tu edificas, nós edificamos. Eu edificarei, tu edificarás, nós edificaremos. Então, quando o Senhor falou edificarei, é porque ele falou de uma coisa que ainda não estava edificada. Quando ele fala em Mateus 16, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela.
edificarei. E quando que ele edificou, efetivamente? Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu para batizar em um corpo aquelas 120 pessoas que representavam a igreja como um todo ali. Porque Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios, de 1 Coríntios, ele fala assim: fomos batizados em um corpo. Quando, Paulo? Quando foi? Em um espírito. Fomos batizados em um espírito formando um corpo. Quando que vocês foram? Quando você foi batizado em um espírito formando um corpo, Paulo? Você não tinha nem era cristão nessa época, mas ele estava representado lá. Aquilo é o batismo do Espírito Santo. Atos 2. O que uma pessoa... A pessoa que recebe o Espírito Santo depois que se converte, ela não é batizada com o Espírito Santo, ela é selada com o Espírito Santo. A diferença é gritante. Mas então, voltando lá em Mateus, né? O Senhor prometeu em Mateus 16 que edificarei, futuro. Voltem para a aula de conjugação de verbos, se você não entendeu até hoje, que igreja não é Israel. Ok? E Israel não é igreja. O Senhor estava para edificar a igreja. Israel ele já tinha. Mas a igreja não. A congregação de Israel já existia. Mas a igreja não. A congregação dos santos, congregados ao nome do Senhor, não existia. E lá em Mateus 18, 20, ele fala: onde estiverem 2 ou 3 congregados ou reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Lembra do que eu falei do nome? Que o nome é o ponto de referência. É no nome que nós nos congregamos. É ao nome que nós estamos congregados, melhor dizendo, falei errado agora. Nós não nos congregamos. Porque se nós nos congregássemos a nós mesmos, nós seríamos os congregadores. Nós seríamos o fator que congrega ou que reúne. E não é assim. A tradução correta, embora algumas Bíblias estão erradas, algumas falam assim: onde 2 ou 3 se reunirem. Péssimo. É onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Eu nunca posso dizer que eu joguei as laranjas na mesa e elas prontamente se reuniram no centro da mesa. Não. Para acontecer isso, tem que ter uma tigela, uma cesta. Aí eu jogo as laranjas na cesta, a cesta reúne as laranjas num lugar só. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse nome é o lugar. Esse nome estava lá em Jerusalém. Não está mais. Esqueça, se você quiser ir lá ficar conversando com a parede, que nem faz os judeus orando para aquele muro das lamentações, você está perdendo seu tempo. Não é lá. O lugar não é lá mais. O lugar é o nome agora. O nome. E a gente pode até usar, quando o Senhor ensina isso lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 12, versículo 4. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Não fareis como? Do jeito que fazem os gentios, os pagãos. Mas o lugar que o Senhor vos escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis, para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas, as vossas ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. E aí ele vai falar, depois que eles atravessassem o Jordão, no versículo 11, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno, vosso holocausto, sacrifício, etc. Guarda-te, no versículo 13, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher. E como ele ia escolher? Colocando ali o seu nome. Então hoje é muito comum você escutar pessoas falar assim: vá à igreja que mais agrade, procure uma igreja. Mas não é bíblico. Não é bíblico. O que nós temos na Bíblia? Nós temos que havia um lugar em Israel, e agora há um lugar que não é mais um lugar de pedras. O cara trouxe pedras lá de Jerusalém para fazer um templo em São Paulo. A troco de quê? Só esforço perdido, dinheiro jogado fora.
Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele habita num templo. E que templo é esse? Nós encontramos isso lá em Efésios. É um templo que está em construção. Ele não está pronto. Talvez hoje ele termine, viu, gente? Eu tô achando que hoje à noite esse templo vai terminar. Essa casa de Deus vai terminar. Lá no capítulo 2 de Efésios diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos os tijolinhos agora, ou as pedrinhas, que estão sendo colocadas nessas paredes, em cima do alicerce formado pelos apóstolos e profetas, tendo Cristo como referencial, pedra de esquina. A primeira pedra, quando você começa a construir um alicerce de pedras, a primeira pedra, a pedra mais certinha, mais quadradinha, mais perfeita, você põe na esquina e dali você traça as linhas para continuar construindo. Nós agora estamos sendo construídos, edificados, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então esse é o templo, hoje. Esse é o templo. E onde esse templo é edificado mesmo? Em cima do protestantismo, não, é em cima do catolicismo, não, eu acho que é do calvinismo, não, eu acho que é do arminianismo. Edificados sobre os apóstolos e profetas do Novo Testamento, do qual Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Não é edificado sobre nada que os homens tenham inventado, por mais boa vontade que tivessem. Edificados somos em cima de Cristo e dos apóstolos e profetas. Então, quando falam para você, vá à igreja que mais lhe agrade, estão mentindo para você. Estão dizendo, escute a sua carne, ouça o seu coração. O coração procede em todos os males. Não. Vá a Cristo, vá ao nome, vá ao lugar que o Senhor colocou o seu nome. Como era no Antigo Testamento, continua sendo hoje. E hoje não é um templo de pedras, tijolos, concretos, nada disso. O lugar é o nome do Senhor Jesus. É um erro comum, eu vejo também isso. A igreja sou eu, a pessoa fala, né? A igreja sou eu. Na realidade, a igreja é o conjunto de todos os salvos por Cristo. É o corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo, não meu, mas de Cristo. Porém o Espírito Santo, ele vem habitar na igreja, no dia de Pentecostes, ele veio habitar na igreja como um todo, e em cada crente individualmente. Então, você quer olhar, quer tirar uma foto de um templo? Quer tirar uma foto de um templo? Eu vou sorrir para você tirar a foto. Pronto. Tirou? Eu sou um templo do Espírito Santo. Tem um outro templo ali chamado Márcio, tem outro templo chamado Batista. Somos, cada um individualmente, templo do Espírito Santo. Em conjunto, formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E quando ele vier, ele vem buscar a sua igreja. Ele está levando, volta e meia ele leva um, leva outro. Alguns falam assim, o Covid levou aquele rapaz lá, era tão bom, era crente em Jesus e tal. Não foi o Covid que levou, foi o Senhor que levou. O Covid foi o meio que o Senhor usou, permitiu, para levar aquele seu filho, aquele seu servo, né? Somos servos do Senhor, somos filhos de Deus Pai. Então, está levando para o céu. Quando a igreja... Quando o último tijolo, a última pedra for assentada, aqui no interior, não sei se é costume em todo lugar, quando os pedreiros terminam a construção e cobrem a casa, o dono tem que dar um churrasco. Aqui em Limeira é assim, não sei onde é nos outros lugares. Eles costumam, quando terminam de fazer o telhado,
eles costumam jogar uns galhos de árvore, assim, de mato, em cima do telhado, que é uma maneira de avisar para o dono, falar assim, ô, e aí, chefe, vai sair a carne ou não vai, né? Porque daí o dono vem ver a construção, vê o telhado pronto e os galhos em cima do telhado, e fala, opa, vai ter que comprar carne aí e fazer o churrasco para a turma, né? Então, quando começarem a jogar os ovos, quando o senhor colocar a última pedra nessa construção, que é a sua casa, aí o senhor volta. E leva a sua igreja para si. Ele vem buscar a sua igreja. E ele vem buscar todos os que creram nele, de todas as épocas, os que morreram ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos levados para o céu, para estarmos para sempre com Cristo, para sempre. E nem cogite, nem tenha a pachorra, existe essa palavra ainda? Meu pai falava muito essa palavra. A pachorra de achar que você creu em Cristo e você não vai. Você vai numa segunda leva, numa segunda onda. Segunda onda, quem vai é vírus, não é crente. Isso inclusive, é de uma religião que dizem que reúne também somente ao nome do Senhor, mas eles têm os vencedores que vão na primeira onda e os perdedores que ficam aqui para passar por um purgatório na terra, para se purificarem de pecados não purificados. Quais pecados que não foram purificados, ô crente? Todos foram purificados, todos os nossos pecados foram lavados por sangue precioso de Cristo, né? Então, tem que voltar para o princípio. Qual é o princípio? O princípio é a palavra de Deus, dos apóstolos e dos profetas. Esse é o alicerce. A casa de Deus é formada por todos os salvos. O corpo de Cristo, idem, o único cabeça desse corpo. Não é o Papa, não é o bispo, não é o pastor, não é o presidente, não é o bispo primaz, não é nenhuma dessas pessoas. O único cabeça é Cristo. Nós somos um corpo na terra com uma cabeça no céu. Ah, mas o presidente da igreja de vocês não está lá na cidade tal, lá na sede mundial da igreja? Não, meu filho. A sede celestial da igreja é onde Cristo está, no céu. Qualquer igreja que tenha um presidente, um líder, um papa na terra, não é a igreja da Bíblia. Simples assim. Você vai ficar magoado comigo. Ah, mas como é que você pode falar mal da minha religião? Meu querido, você não vai levar sua religião para o céu. Nenhuma religião vai ser levada para o céu. Não adianta, se você crê realmente em Jesus, na hora que o Senhor chamar, não adianta falar assim, peraí, deixa eu pegar a catedral aqui, arrastar junto comigo. Não vai nada. Não vai. A igreja de Cristo são os seus, os que ele comprou com o seu sangue precioso. Por isso que fala o versículo, fala assim, a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Mas Deus tem sangue? É uma questão de tradução aí. O significado é a igreja de Deus que ele comprou com o sangue que é seu, que é de sua propriedade. E que sangue é de propriedade de Deus? O sangue de Cristo derramado na cruz. Você é membro dessa igreja? Se você creu em Cristo um dia, ele fez você membro. Ah, não, mas eu que me fiz membro. Eu peguei lá, tinha um questionário lá, eu precisei preencher para poder ser batizado, e quando eu fui batizado, eu me fiz membro. Daí, você não fez membro coisa nenhuma, você se fez membro de um clube, de uma associação humana, aqui na Terra. Quem faz uma pessoa membro do corpo de Cristo é só Cristo. Ele acrescenta os membros ao seu corpo. Nenhum homem tem poder para isso. E nenhum homem tem poder para tirar esse membro do corpo de Cristo. Então nem pense, se você realmente crê em Cristo, não tenha a pachorra. Depois vamos procurar um dicionário essa palavra para ver se ainda existe ou se já caducou. Não tenha a pachorra de achar que depois de crer em Jesus como seu Salvador, de ser comprado com sangue precioso, ele iria abrir mão de você. Nunca. Jamais. Never. Jamais. De maneira nenhuma. Eu falei jamais agora porque tem o Batista escutando aí, ele manja de francês. De maneira nenhuma Deus irá abrir mão de um membro. Eu não deixaria ninguém cortar meu dedo. Não deixaria. De jeito nenhum. Imagina se Cristo vai deixar alguém arrancar um membro do seu corpo. Você já foi feito membro do corpo de Cristo por decisão dele.
Ah, mas não fui eu que criei. Sim, você creu depois que ele escolheu você. Ele escolheu você. No céu, meu amigo, não vai ter ninguém que vai chegar lá e falar assim, não, eu cheguei aqui porque, afinal de contas, eu era um cara legal, eu era um cara que dava esmola, fazia obras. Não tem isso no céu. Ah, não, mas eu cheguei aqui porque um dia eu me senti pecador, então eu criei em Jesus como meu Salvador. Também não vai ter disso. Você passou por isso, sim, mas você não percebeu que antes disso, Deus havia escolhido você antes da fundação do mundo. Deus havia eleito você. Porque senão você nunca teria sentido o peso dos seus pecados se o Espírito Santo não tivesse dado vida a você no novo nascimento, que não é o batismo, vida a você no novo nascimento, para que você então sentisse o peso dos seus pecados, se sentisse mal e cresce no Evangelho de Cristo para a sua salvação. Olha, eu passei por uma experiência uma vez que aí eu vi como Deus realmente cuida de nós. E esse episódio aí lá no Evangelho, em que todo episódio começa com uma pergunta. É importante ver isso. Lá em Lucas, quando o Senhor fala para eles irem preparar a Páscoa, né? A pergunta que Pedro faz é, Senhor, onde queres que a preparemos? Então, a primeira pergunta que um crente deve fazer ao Senhor é: onde queres, Senhor? E aí, descansar e esperar o Senhor revelar. Porque se ele mostra coisas na nossa vida comum, do dia a dia, e era o caso episódio que eu vou contar aqui, como que ele não poderia, então, mostrar o lugar onde ele colocou o seu nome? E ele tem que mostrar para a pessoa. Eu raramente convido uma pessoa para ir a uma reunião congregada ao nome do Senhor. A não ser que ela pergunte, onde você reúne? Ah, eu reúno lá, em tal lugar, assim, assim. Posso ir? Pode, claro, pai. Mas eu falo do Evangelho para a pessoa. E falo também, se ela quiser aprender, falo como e onde deve congregar. Onde, que endereço? O nome. O nome é o endereço. Então, aquele que escuta, ele vai ter que ter um exercício com o Espírito Santo, ele vai ter que perguntar ao Senhor, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? E o Senhor vai mostrar. Eu tenho certeza que o Senhor mostra para aqueles que perguntam com sinceridade no seu coração, porque Ele não nos deixa perdidinhos. Jamais. A primeira coisa que nós temos que ter é entender, é crer em Deus e crer que Ele é galardoador daquele que o busca. Isso fala, acho que é em Hebreus, né? Temos que crer nele e crer que Ele é recompensador daquele que o busca. E você acha que se nós pedirmos um pão, Ele vai nos dar uma pedra? Não. Se nós buscarmos com sinceridade, quisermos saber, Ele vai mostrar. Como mostrou, daí que depois que Pedro pergunta, ele fala assim, vocês vão seguir um homem carregando um cântaro, onde ele entrar, tem uma casa mobiliada, vocês vão dizer ao dono onde é que é o lugar para que o senhor preparou, ou alguma coisa assim. Então estava tudo, o mapa estava feito já. Eles já tinham todo o roteiro feito pelo Senhor. Tinha que dar o primeiro passo. Perguntar onde. Não adiantava, na hora que o senhor falou, ir de preparar a Páscoa, ele falou assim, pode deixar, senhor, conheço um lugar aqui bom, peraí, nós vamos lá, a gente vai fazer lá isso. O senhor não ia estar lá. Porque não foi ele quem guiou, foram eles que teriam decidido, né? Teriam sido eles que tomaram a decisão. Como é que nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Não. Mas o senhor realmente responde. O caso que eu ia contar, eu não posso deixar sem contar um caso, né? Eu morava em Alto Paraíso, não existia telefone lá, tinha uma fazenda longe que tinha um rádio amador, em caso de emergência dava para ir lá e pedir para o cara achar um rádio amador na minha cidade para eu poder falar com meus pais. Eu acho que eu fiz uma vez só isso daí. Não tinha telefone na cidade, muito tempo depois colocaram um postinho telefônico lá. Mas então nós estávamos morando lá e decidimos ir de uma hora para outra,
puxa, vamos aproveitar, não sei se era um feriado que tinha, alguma coisa que tinha na escola, vamos visitar a família. Juntamos tudo, botamos tudo na Kombi, né, nossa bagagem, é uma viagem de 1.300, 1.400 quilômetros, não sei. Eu sei que é longe para burro, normalmente a gente tinha que dormir no meio do caminho. E, principalmente pelo trecho de estrada de terra, que é de Brasília até Alto Paraíso. Bom, chegamos em Brasília com a Kombi. Aí nós fomos, primeira coisa, né? Vamos procurar um telefone, um orelhão, para ligar, cobrar os meus pais, para avisar que nós estamos indo. Em Brasília tem ali o Conjunto Nacional, são dois grandes centros comerciais, bem no eixo, perto de onde era a rodoviária, não sei se ainda é, não, agora a rodoviária nova é outro lugar, mas ali era a rodoviária antiga. Então estacionei, era cedo de manhã, chegamos, o sol nascendo, estacionei minha Kombi, estava todo vazio o estacionamento do conjunto comercial, tinha uns orelhões na parede, assim, estacionei bem em frente, desci, fui lá, liguei uma vez, liguei outra vez, para cobrar para Limeira, para avisar meus pais que a gente estava viajando e encontrá-los. Bom, nada, ninguém atendia, vamos tocar o barco, né? Mais para frente a gente liga aí de alguma cidade no caminho. Quando eu virei e voltei, quando eu voltei para a Kombi, eu olho lá longe, tinha a entrada do estacionamento, um Corcel 2 branco. Falei, puxa vida, parece o carro do meu pai. O Corcel entrou, veio, estacionou ao lado da minha Kombi, com o meu pai e a minha mãe sentados dentro do Corcel. Eu falei, o que é isso? O que é isso, senhor? Que pegadinha é essa? Imagina uma coisa dessa. O que tinha acontecido? Eles também tinham decidido, de uma hora para outra, ir nos visitar lá em Alto Paraíso, pegaram o carro, foram até Brasília, dormiram num hotel em Brasília, e de manhã, para seguir viagem, decidiram fazer umas compras ali nesse centro comercial para levar para a gente, algumas guloseimas, algumas coisas. Cara, quando que no planeta Terra poderia acontecer um encontro assim? Não é coincidência. Não é coincidência. Eles teriam chegado em Alto Paraíso e dado com a cara na porta, uma viagem super cansativa, e nós tínhamos chegado em Limeira e dado com a cara na porta porque eles não estavam lá. Mas o senhor cuidou de uma maneira que foi surpreendente. Até hoje eu não acredito. Eu tenho a imagem, eu tenho o filme na minha cabeça do Corcel entrando no estacionamento. Então, se o Senhor é capaz de preparar coisas assim, que são passageiras, são banais, mas para nos mostrar que Ele está no comando, Ele está no cuidado, quanto mais, se você tiver efetivamente um desejo no seu coração de estar onde Ele colocou o seu nome, não é para o Mário que você vai perguntar, não é para o Batista, não é para o Márcio, é para o Senhor. É para o Senhor. Porque se perguntar para qualquer homem, vai falar assim, não, vai lá comigo, onde eu reúno, tal. Não é assim que funciona. Não. Eles não foram onde teve qualquer pessoa indicando. O homem ali, em Lucas, que levava um cântaro nas costas ou na cabeça, era uma coisa inusitada. Porque homem nenhum levava cântaro. Eram as mulheres que levavam cântaros. Eram as mulheres. Então esse homem era uma coisa diferente. Por que era diferente? Porque ele era uma figura do Espírito Santo. Levando o quê? A água da palavra. Então quando você pergunta para o Senhor onde, e Ele vai mandar você seguir a direção do Espírito através da palavra. Levando o cântaro da palavra. Você vai chegar a um lugar que não precisa preparar. Ele falou, tudo está preparado. Tudo está. Primeiro que é um cenáculo mobiliado. Você não precisa levar cadeira. Eles não usavam cadeira na época, né? Eles usavam almofadas para se esticar no chão, assim. Então você não precisa levar mobília. Vamos levar sofá, vamos levar mesa, cadeira. Contrata lá aqueles caminhão que aluga cadeira e tal. Não é assim que funcionou.
Estava tudo preparado. O Senhor dá uma cena para a gente, um cenário, para deixar muito claro que é obra dele isso aí. Tudo é obra dele. Começou pela nossa salvação, e aí ele nos encaminha direto para fazer sempre a vontade dele. E se você tiver sinceridade no seu coração de perguntar, pedi e dar-se-vos-á. Você nunca leu isso daí? Está lá no Evangelho. Buscai e achareis. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Porque é o Senhor quem dá, e é o Senhor que mostra o lugar. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.